Aleluia! Aleluia! Te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Tu és o Altíssimo, amado de nossa alma. Nós te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Recebe nessa noite a nossa adoração. Aleluia, aleluia, boa noite. Que bom ver você aqui. Hoje está menos calor que domingo passado, amém? Glória a Deus, que bom. Obrigado, gente, Deus abençoe vocês. Eu quero convidar você a sentar, amém? Aleluia, noite de festa, de celebração, aonde nós teremos alguns dos nossos amados irmãos descendo as águas do batismo. Cremos num ponto de mudança, de convergência na vida desses irmãos. É algo especial. Então, muito provavelmente, você vai enfrentar um pouquinho de desconforto por conta da igreja um pouquinho mais cheia. Mas eu quero convidar você a manter os seus olhos fixos na obra redentora de Jesus. Pessoas decidiram dar um testemunho público da sua fé. Pessoas fizeram uma escolha que certamente vai mudar a caminhada delas para o resto da sua vida. Não sei você, mas eu tenho claro ainda na minha memória o dia que eu desci as águas do batismo. Aquilo está pujante, ainda vivo na minha vida. Foi algo que mudou a minha história. Amém? Que bom que você está aqui para presenciar esse momento. Que bom que você está aqui para participar desse momento. Se você está vindo aqui pela primeira vez, de repente você veio como um familiar de alguém que vai batizar. Nós queremos falar da nossa alegria de receber você aqui. Eu quero que você, de fato, se sinta em casa, se sinta num lugar, sabe, de acolhimento. Louvado seja Deus, porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de conhecer você. E é para isso que existimos como igreja, para proclamar o Evangelho. Deus é bom demais. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos apresenta uma história extraordinária, uma história de um encontro transformador. E alguns de nós já tiveram esse encontro, outros vão ter, alguns talvez terão esse encontro hoje à noite. E eu queria convidar você a ler comigo nas Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu vou ler do verso 26 ao verso 40, então aqui vai ser projetado. Eu vou ler na versão NVI, então se você está com outra versão da Bíblia, eu te encorajo, ou você me acompanhar aqui, ou você ouvir. Essa é uma história muito interessante, é importante que você não perca nenhum pedaço dessa história, porque ela vai falar muito aos nossos corações, com certeza. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândice, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura:
e foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Verso 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que é viva, poderosa. A Tua palavra é capaz de nos transformar. E ela é capaz de mudar, Senhor, o mais profundo do nosso ser. Toda e qualquer mudança que é produzida pelo Espírito e pela palavra, são mudanças que acontecem do nosso interior para o nosso exterior. Então nessa noite nós te pedimos, fala conosco. Nessa noite ministra os nossos corações. Queremos ser tocados poderosamente pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria começar dizendo para você: Deus conhece o caminho dos homens. Amém? Deus conhece o seu caminho. Deus conhece a sua realidade. Deus conhece os seus anseios. Deus conhece as suas dúvidas. Deus conhece as suas capacidades. Deus conhece as suas habilidades. Deus conhece o que você pode entregar. Deus conhece o que você precisa receber. Nós, quando olhamos para essa história, nessa história aqui relatada por o evangelista Lucas, nós vemos dois personagens aqui destacados nessa história. Um deles é Filipe. Filipe está aqui nesse contexto porque domingo passado nós falamos um pouquinho de Barnabé e Paulo. Quem estava aqui lembra? E o Paulo até aqui não tinha convertido, e Paulo estava nesse contexto infringindo sobre a igreja, aquela igreja que estava começando, grande perseguição, e a igreja se dispersou por vários lugares naquele primeiro momento. E Filipe, que estava em Jerusalém, tinha descido para Samaria, e ele estava naquele lugar, fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Mas como Deus conhece o potencial, Deus conhece a capacidade, Deus conhece aquele que o obedece, aquele que o resiste, Deus encontra Filipe. A Bíblia diz aqui que um anjo do Senhor encontra Filipe e diz para Filipe: olha, eu preciso que você se mova, eu preciso que você saia da onde você está e você vá ao encontro de alguém, ou você vá a um lugar deserto. E quando Deus encontra Filipe, Filipe obedece. A Bíblia diz no texto que nós lemos que, a despeito dele estar num lugar cumprindo a missão, ele ouviu o chamado de Deus e ele larga o que ele está fazendo e ele vai para aquela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ainda temos Gaza até hoje. E ele encontra naquela estrada deserta, ele encontra um homem que está descendo de Jerusalém em direção à África. Ele ia passar Egito, África, para voltar para a Etiópia, e Deus promove esse encontro. Deus conhecia em Filipe a capacidade de ir e obedecer o chamado de Deus e ir fazer o que haveria de ser feito. Mas Deus também conhecia e viu um homem que estava desejoso de ter uma experiência real e genuína com Deus. E que talvez num lugar mais inusitado, mais inesperado, um lugar deserto, ele encontra alguém que, porque obedeceu a voz do Senhor, pôde lhe ensinar a verdade do Evangelho. E aqui eu queria falar a esses dois públicos. Talvez hoje você é um Filipe que está aqui. Você já teve um encontro com Jesus, você já entregou sua vida para Jesus, e agora?
E agora que Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu entreguei, o que Ele quer de mim. E eu quero falar também com você, que talvez seja como esse etíope, que tem um senso no seu coração de que precisa encontrar de fato e genuinamente com Deus. Há um espaço aí dentro de você que declara o desejo de estar mais perto de Deus, de conhecer mais a Deus, e talvez você tenha usado os seus esforços possíveis para fazer isso. Então, a você que é como Filipe, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas coisas acontecendo. Nós vemos primeiramente um anjo aparecendo para Filipe dando uma ordem, dizendo: sai daqui e vai para essa estrada. Talvez você não perceba, mas em todo o tempo Deus está nos trazendo orientações. Algumas delas são extraordinárias, como a de Filipe, que foi um anjo que apareceu. Outras dessas orientações, ainda extraordinárias, mas elas estão aqui. Deus, talvez para você, Filipe, para você, Filipa, que está aqui nessa noite, Deus tem dado algumas orientações para você, através das Sagradas Escrituras. Talvez Deus tenha dito para você se mover de lugares, e você olha para esses lugares e diz: não, mas esse lugar eu não tenho nada para ganhar, porque ele é deserto. Deus nunca nos movimenta se Ele não tem um propósito. Deus nunca move a gente se Ele não tem algo para fazer. E aqui, você que nessa noite se vê como um Filipe, que já encontrou o Senhor, a Bíblia diz que ele levantou e... o que ele fez, gente? Como diz o texto, verso 27, ele se levantou e partiu. Ele obedeceu. E quando ele obedece, o que ele encontra? Ele encontra num lugar deserto um homem com a sua comitiva, que está voltando para casa. E aí Filipe, o texto vai dizer que quando ele encontra aquela comitiva, ele recebe a ordem do Espírito que diz: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Agora você imagina que por mais lenta que seja uma carruagem, muito provavelmente isso não era um trajeto que eles faziam de forma muito lenta, por conta de ser alguém importante de um reinado. Aqueles cavalos deviam estar andando, mas o Espírito diz: aproxime-se daquela carruagem. E aí, muito provavelmente, Filipe, o texto vai acabar nos deixando isso claro no verso 30. Então Filipe correu. O que a palavra de Deus nos diz é que haverá momentos que você, que já teve um encontro com o Senhor vai querer que você se comprometa um pouco mais do que nós já estamos nos comprometendo. Às vezes você vai precisar correr para encontrar o teu propósito. Às vezes você vai precisar, investir um pouco mais de esforço para encontrar aquilo que Deus quer que você faça. A Bíblia diz que Filipe correu. E ele correu para alcançar aquela carruagem. Nós, às vezes, somos muito hábeis em correr atrás dos nossos propósitos, não é verdade? A gente corre muito atrás dos nossos sonhos, dos alvos que nós demarcamos, daquilo que nós desejamos, da nossa prosperidade, do nosso conhecimento, da nossa estrutura. A gente corre muito por essas coisas, mas aqui a gente vê um homem correndo em prol do outro. A gente vê um homem correndo em prol da obediência. Por que ele está correndo? Ele está correndo porque Deus disse. Ele não sabia o que lhe esperava do outro lado, mas quando ele corre, ele aproxima daquela carruagem, ele encontra um homem lendo a palavra de Deus. E esse homem, a partir do que ele faz, e é algo extraordinário, Deus nos dá a capacidade de fazer boas perguntas, porque o texto diz que Filipe pergunta para aquele homem: você entende o que você está lendo? A gente converte, a gente acha que virou uma enciclopédia, e que tem todas as respostas para todo mundo, não é assim? Às vezes Deus não quer que você dê respostas, Deus quer que você saiba fazer perguntas para as pessoas. Grande parte dos nossos amigos ainda não se renderam ao Evangelho, porque nós não fizemos as perguntas certas. E eu estou falando com você, que é um Filipe.
Às vezes você quer e eu quero dar as respostas para as pessoas. Você vê a pessoa fazendo alguma coisa que eu desaprovo, que nós discordamos, que talvez, aí a gente vai lá, não, você deve fazer assim. E aqui Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele fez uma pergunta. E quando ele fez essa pergunta, aquele homem que estava com seu coração desejoso de um encontro genuíno, quase como um clamor, ele diz, não, eu não tenho quem me explique. E a Bíblia diz que Filipe sobe na carruagem e passa a ensinar para ele, passa a instruí-lo. Eu quero convidar você a perceber que haverão momentos na minha e na sua vida que o Senhor vai requerer de nós, que nós venhamos a mudar a nossa dinâmica, a nossa agenda, em prol de outras pessoas. A gente não vê Filipe ser beneficiado em nada aqui, mas a gente vê ele obedecendo em todo o tempo. Você talvez está aqui e se perguntando como eu posso ser mais útil para o reino de Deus. Seja Filipe, ouça, obedeça a Deus. Pastor, como eu posso ouvir? Você pode ouvir de forma extraordinária. De repente Deus vai falar com você de forma extraordinária, sobrenatural. Quem sabe Deus vai falar com você através de um sonho, de uma visão, de uma palavra profética. Deus pode fazer, mas não existe nada mais profético e poderoso que a própria palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos. E aqui Ele tem nos orientado todos os dias como fazer, aonde ir, a quem tocar. Agora, se você está aqui nessa noite e você se sente como esse eunuco, como esse homem que estava dentro daquela carruagem, com a palavra de Deus nas mãos, mas ainda assim com o seu coração sedento de um encontro com Ele, eu quero dizer para você, Deus vai te encontrar. Ainda que Ele tenha que colocar pessoas para correr e alcançar você, ainda que Ele tenha que colocar pessoas dentro do seu carro, não, William? Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar. Porque não há ninguém mais comprometido com que você o conheça do que o próprio Senhor. E quando Filipe sobe na carruagem, Filipe começa a ensinar para ele acerca do Messias, acerca daquele que se entregou por mim e por você. Filipe começa a pregar o evangelho para aquele homem, e aquele homem começa a ser confrontado nos seus pecados, nas suas limitações, a ponto de no final daquele trajeto, ou pelo menos no momento daquele trajeto, ele reconhecer clara e publicamente: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Deus enviou o seu Filho e manifestou o seu amor à minha vida. Eu creio. Talvez você está aqui e talvez no seu coração ele pode estar sendo assaltado por dúvidas, porque talvez você pense assim: não, mas eu tenho me esforçado para encontrar Deus, e tudo que eu encontro talvez são religiões, tudo que eu encontro é uma série de ritos e regras que eu tenho que fazer. Larga disso e você vai viver isso, abandona isso, e isso pode vir depois, porque todo amor implica entrega, sim ou não? Se você ama alguém, alguma coisa você vai ter que entregar por essa pessoa. Claro que Jesus, Ele pede a gente, Ele pede tudo, mas a grande questão é que antes de tudo, Jesus se revela como Deus que desceu entre nós, nos alcançou, fez propiciação pelos nossos pecados. É Ele que pagou a dívida de pecados que nós tínhamos, é Ele que nos resgatou,
Essa foi a mensagem que o eunuco ouviu. Talvez você ache que você está num caminho, se você se sente como esse eunuco, você está num caminho que aparentemente não sabe onde vai dar. Deixa eu dizer para você, Deus está cercando você de homens e mulheres que proclamam a mensagem do Evangelho todos os dias. Deus está cercando você porque Ele ama você. Deus está cercando você porque Ele tem algo para tratar com você. Deus está cercando você porque Ele conhece e sabe do seu potencial. Ele conhece e sabe de quem você é, imagem e semelhança. Mas Deus, Ele está procurando você porque Ele também sabe, conhece a sua pior face. Ele conhece aqueles pecados que você não ousa comentar com ninguém. Sabe aquela face sua que você esconde? Aqueles pecados que você faz todo o esforço da sua alma para que ninguém saiba. Esses pecados Ele conhece. E Ele quer colocar você diante desses pecados e dizer: olha, você precisa entender que por esses pecados que você não ousa nem dizer, eu me entreguei para que você tenha uma vida nova, aonde esses pecados não mais dominarão você, aonde esses pecados não mais terão domínio sobre a sua vida. É isso que o Senhor nos propõe, a liberdade no seu nome, por meio do seu sacrifício. Se você está aqui como um Filipe nessa noite, Deus está falando com você, e Ele está convidando você a obedecê-lo. De repente Ele vai colocar você a correr para alcançar algumas pessoas, não para que você tenha as respostas para essas pessoas, mas talvez para que você saiba fazer as perguntas que vão levar essas pessoas a abrirem seu coração. Foi isso que nós encontramos aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite para convidar você a assumir o seu papel na evangelização, assumir o seu papel no reino de Deus. Tudo que o Senhor não tem para nós é que nós simplesmente sejamos participantes desse lugar ou de uma igreja. Ele nos convida para de fato sermos essa igreja e anunciarmos o seu amor e revelarmos a sua vontade. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você entregou sua vida para Jesus, se você tem caminhado com Jesus, existe algo ainda mais para você fazer. Existem pessoas que você precisa alcançar. Ah, pastor, mas eu alcanço pessoas com meu testemunho. Que bom, que legal que você alcança pessoas com seu testemunho. Filipe também estava alcançando pessoas com o testemunho dele. Filipe estava pregando o evangelho em Samaria. Samaria estava sendo alcançada pelo poder de Deus, sabia? Ainda assim, Deus, por isso eu comecei dizendo, Deus conhece o que você pode entregar. Deus conhece o que você precisa receber. E Ele sabe que você pode entregar um pouco mais. Ele sabe que você pode correr em direção de pessoas que estão sendo devoradas por dúvidas e dilemas. Deus sabe os dons e os talentos que você tem carregado sobre a sua vida, dia após dia, e que você tem dedicado a você mesmo. Nessa noite precisa haver uma ruptura com isso. Você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, aonde quer que o Senhor for me enviar. Talvez seja um lugar deserto, que eu naturalmente não gostaria de ir, mas se lá eu ir nesse lugar para alcançar alguém, para servir alguém, e para essa pessoa ter uma vida transformada, amém, que assim seja, vale a pena. Vale a pena. Agora não a Bíblia, mas alguns historiadores garantem. Você já ouviu falar na Biblioteca de Alexandria? Já ouviram? Alguns historiadores, e lá nesse lugar que foi encontrado muitos livros
acerca da fé. E alguns historiadores, e aquele lugar, se crê que o Evangelho chegou na África por conta desse eunuco. E como ele era alguém da corte, ele que arquitetou toda essa estrutura que depois dos anos a gente foi receber como um legado histórico. Mas talvez porque Filipe isso supõe-se, mas como a gente pode dar lugar a isso à fé, a gente pode crer que de repente porque Filipe entendeu o chamado dele e foi para um lugar improvável. Imagina você, se você é convidado para evangelizar, entregar, a gente chama de evangelizar e entregar panfleto, né? Mas vamos supor que você foi convidado para entregar panfleto que fala do amor de Jesus. Aí alguém diz para você, não, a gente tem 2 lugares, um lugar é o calçadão, está cheio de pessoas, e outro lugar é a BR 293 ali, é 293 a nossa BR, né? 292, né? Hã? 392, é por isso que eu não sou caminhoneiro, irmãos. Aí você vai num lugar assim onde não passa ninguém andando, aí Deus, não, você vai lá na BR. Naturalmente a gente vai escolher o lugar que é mais fácil, né? Não foi o que aconteceu com o Filipe, mas ele encontrou alguém, que Deus tinha um plano na vida daquele homem. Amém? E por outro lado, de repente você está aqui nessa noite, pensando consigo mesmo, Senhor, eu já fiz todos os meus esforços para ter um encontro genuíno contigo, um encontro de verdade, um encontro marcante, e tudo que eu encontro é religião, é letra. Deixa eu dizer para você, Deus está mobilizando pessoas para ensinar e falar do verdadeiro evangelho para você. Deus está mobilizando pessoas para se revelar a você, porque muito provavelmente o ensino de Filipe transformou a vida do eunuco, mas também eu imagino que aquele eunuco olhar pela janela da sua carruagem e ver um homem correndo, para aí, eu tenho uma mensagem para ti, eu tenho algo para te dizer, Deus me mandou aqui falar com você. Eu tenho certeza que aquilo ali trouxe um senso no coração daquele homem de pertencimento. Talvez você não perceba isso, mas Deus tem movido pessoas para correr e te alcançar. A gente não está reunido aqui porque Deus é carente de música. Sabia disso? A gente não está reunido aqui porque Deus é carente de louvor. Porque a gente, não, vamos domingo na igreja. O que nós vamos fazer domingo na igreja? Nós vamos cultuar a Deus. Aí, dependendo de como a gente entende isso, a gente acha que está indo lá cultuar a Deus, porque a gente tem aquela ideia dos deuses gregos, né? Ou aquele que se não cultua, o Deus morre. A gente tem essa ideia. Isso. Saiba, né? A mentalidade grega, ela tomou conta do mundo ocidental. Então a gente às vezes pensa assim, não, se a gente não vir aqui prestar culto para Deus, Deus vai ficar chateado, vai ficar magoado, Deus não vai ser tão Deus assim. Às vezes a gente pensa isso. Sabe por que a gente reúne aqui para cultuar a Deus? Deus proporciona esse momento aonde nós nos apresentamos a Ele, justamente para que no meio desse momento onde nós estamos reconhecendo quem Deus é, nós não estamos tornando Deus mais Deus, nós não estamos tornando Deus mais belo, mais santo, mais poderoso, porque Ele é tudo isso, Ele é o grande eu sou. Nós estamos aqui reconhecendo que Ele é poderoso, reconhecendo que Ele é poderoso para salvar um pobre e vil pecador como eu, e enquanto eu reconheço que Ele pode salvar um pobre e vil pecador quanto eu, você que está do meu lado, você começa a perceber que esse é um Deus que salva pecadores, que salva improváveis, e nesse ambiente de reconhecimento de quem Deus é, Ele começa a se revelar. E no meio dessa
Nesse encontro, Ele revela quem Ele é para você. Então, quando nós nos reunimos para cultuar, e Deus nos chama para isso, Deus nos chama para cultuar não porque Ele precisa de culto, mas porque Ele precisa que no meio do nosso encontro, Ele se revele. Amém? Então tudo que nós estamos fazendo aqui, Deus quis que assim fosse feito. Para você, que de repente está chegando aqui pela primeira vez, para você conhecer um pouquinho mais de quem é Deus. Para você que de repente está desejoso de saber quem Ele é, perceba que existem pessoas que estão correndo na tua direção e que querem encontrar você e que não desistiram de você. Você entendeu isso? Sim ou não? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Feche teus olhos. Talvez você está aqui e como Filipe, Deus está te chamando nessa noite para você correr, entregar um pouco mais. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Me usa conforme a tua vontade e o teu querer. Ainda que para isso, Senhor, eu tenha que ir a lugares e a situações e a ambientes que naturalmente eu não escolheria estar. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite, reconhecemos a Tua presença, a ação do Teu Espírito. Te pedimos essa noite, Deus, em nome de Jesus, encontra aqui homens e mulheres com o mesmo coração de Filipe. Encontra aqui homens e mulheres, Deus, que ao ouvir o Teu chamado dizem sim, levantam-se e correm. Homens e mulheres, Deus, que não, Senhor, medem esforços para fazer a Tua vontade. Te levanta nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Sela os Teus filhos. Marca os Teus filhos. Em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, por eunucos, como esse etíope. Homens e mulheres, Deus, que estão desejosos de um encontro contigo, que estão desejosos, Deus, de saber de fato quem Tu és, de uma experiência real e genuína com o Senhor. E eu te peço nessa hora, Deus, te revela poderosamente. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, o mesmo Espírito que moveu Filipe a correr e a alcançar o eunuco, que nessa noite, Deus, mova a favor desses homens e mulheres que desejam Te encontrar. Eu te peço isso no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.